Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Velhinhos. Nem tanto. Estamos aqui hoje novamente com uma pessoa incrível, uma missionária que vai dar o seu testemunho de vida. Tenho certeza que será mais uma bênção que você vai ouvir, mais um testemunho que pode mudar a vida de alguém se você compartilhar e curtir, tá bom? Então fique atento aí, que eu tenho certeza que esse testemunho vai edificar muitas vidas, muitas pessoas. E se, em nome de Jesus, chegar a pessoas que precisam ouvir mesmo. Porque a gente está aqui sempre falando desse podcast, dos testemunhos, mas essas entrevistas são para pessoas que precisam ouvir essas palavras. Então, eu te peço encarecidamente, curta, compartilhe. E se você conhecer alguém que precisa ouvir uma palavra dessa, pode passar, sem nenhum problema, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser muito bem abençoado. Não é isso, Daniel? É isso aí, né? Mais uma vez nós estamos reunidos aqui nesse podcast Velhinhos Nem Tanto, né? Com convidados especiais, né? E essa noite temos uma outra convidada que tem um testemunho tremendo, né? A gente já ficou sabendo de algumas coisas assim, falou, não, isso precisa ir pro ar, né? E vieram única e exclusivamente lá de Extrema, só para esse podcast, né? Chegaram agorinha no finzinho da tarde e vão embora ainda hoje, né? Porque eles queriam, né, fazer aqui o podcast com a gente. Isso para nós é uma honra, é um orgulho, né, de saber que a gente está tendo... É pouco o nosso alcance, mas já estamos alcançando, né? Isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao coração de cada pessoa que ouvir esse podcast aqui, né? E o objetivo é esse, é louvar o nome do Senhor sempre. Amém. Né, Otinho? É isso aí, é isso aí. Eu ia apresentar as qualidades dela, mas tem bastante. Acho que eu não vou conseguir falar tudo, né? Ela é missionária, é palestrante, psicanalista, escritora, enfim, eu vou deixar... e ela é Miss, né? É Miss porque ela foi a rainha da beleza. Agora ela é missionária, porque ela é a rainha do evangelho. Né? Então eu vou deixar ela que se apresente. Vamos lá, Cris. Meus amigos, boa noite. A honra é toda minha de estar aqui essa noite com vocês. Eu confesso que o convite até eu chegar aqui foi um convite bem inusitado. Eu digo que foi o próprio Deus que preparou, foi o próprio Deus que marcou, assim, sabe, de fato, esse encontro, né? Posso contar como que foi o convite? Pode, com certeza. Já quero contar de antemão. Estava lá no meu Instagram, chegou o convite, quer dizer, chegou a abordagem do irmão Enéas, dizendo: olá, tudo bem, irmã? Você já foi Miss ou é Miss, uma coisa assim? Já foi Miss. E eu falei, gente, esse homem tem o dom da revelação. Porque não tem nada no meu Instagram que vincula que eu modelava, que eu era dançarina, que eu era desse meio artístico, né? Nada, né? Eu nunca deixei meu testemunho no meu Instagram. E eu falei, meu Deus, quem que é esse homem? Quem contou para ele? E aí eu falei, quem te contou? Né? Eu já fui bem direto. Eu falei, quem te contou? Ele falou, não, eu imaginei porque tá Miss lá, mas é Miss de missionária, né? E ali desenrolou, e aí saiu o convite, surgiu o convite, cá estou eu, né? Deu certo, Deus permitiu, Amém. Foi da vontade dele. Deus, ele não erra alvo de forma alguma, então se ele marcou, né, assim, sabe, de fato, essa data hoje, é porque ele tem um propósito de alcance, Amém. Ele sabe quem vai ouvir, por que vai ouvir, e o efeito que vai ter esse podcast de hoje, que eu já adianto que vai ser impactante para a glória de Deus. Amém. 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 É isso aí. Então, Cris, se apresente direitinho, tá? E pode ficar à vontade. O tempo é todo seu. O tempo é todo seu, tá bom? Obrigada. Não se preocupe com o horário, que estamos aqui para ouvir você, tá? Não só a gente, mas as pessoas também que vão ouvir seu testemunho, tá bom? Obrigada. Fique à vontade, conte quem você é, tá Sim. bom? E vamos lá. Vamos lá. Eu me chamo Cristina Lopes, né? Tenho 42 anos, sou missionária itinerante, faço a obra nas estradas, para onde Deus me envia, para onde Deus me manda. Sempre quem me acompanha é o meu esposo e a minha bebê, que tem hoje 3 anos. Tenho mais 2 filhas, uma de 23 e uma de 17 anos, que já tem as suas vidas, aí a sua rotina, né, já estabelecida. Para a honra e glória de Deus, hoje eu posso dizer que eu sou escritora, né, de 2 livros lançados. Um já está lançado em 4 países, né, então é coisas que só Deus faz, né. Estou indo para o 3º lançamento em janeiro agora de 2026.
Sou palestrante, sou conferencista, estou em formação agora como psicanalista, termino em março de 2026. Estou em formação terminando também como teóloga, né? Porque a gente tem que manusear bem a palavra de Deus. Então, eu também estou bem aprofundada nos estudos, né? E agora eu vou entrar na parte quem sou eu, na identidade mesmo, né? A minha identidade é que eu sou filha de um pai e de uma mãe que tiveram 8 filhos. Eu sou a 6ª da família, né? Eu sou a caçula das mulheres. São 5 homens e 3 mulheres. A minha mãe casou-se muito cedo com meu pai, com 15 anos de idade. Ela perdeu a mãe dela com 12 anos de idade, então foi um casamento bem precoce dos dois. Meu pai não era fácil, era um homem que gostava de festa, de música, ele era músico também. Então, eu venho de um lar totalmente desestruturado, tá? Assim, eu digo que sem estrutura nenhuma como criança, extremamente, assim, pobres, né? Meu avô, pai da minha mãe, tinha uma condição melhor de vida e ele nos ajudava um pouco, mas a nossa condição era bem precária. Muita negligência paterna, né? No entanto, que se eu tentar forçar aqui algumas memórias com meu pai, eu tenho poucas, é sempre dele ali disperso, sempre dele com amigos, sempre ele desaparecido por causa das festas, né? E eu nasci dia 6 de junho. E eu fui registrada dia 6 de julho, um mês depois. Por quê? Porque naquele tempo não podia registrar a criança sem o pai estar presente. O pai tinha que estar. E o meu pai, ele pegava para tocar em banda, né? Ele saía, tinha também ali as amantes fora do casamento que ele sumia. Então, depois de um mês, ele surgia, daí ele ia registrando os filhos, né? E foi assim. Então... Desculpa, então eu convivi com meu pai dentro de casa até os 12 anos de idade. Ele era alcoólatra, né? Assim, sabe, ele bebia muito, não só álcool, mas também drogas. A minha mãe totalmente vulnerável, com aquele monte de filho. Mulher não trabalhava antigamente, não tinha essa liberdade que se tem hoje. Então, ela era totalmente dependente dele. E aí, o que acontece? Quando eu fiz 14 para 15 anos... A minha mãe, depois de tantas traições, ela decide também se separar do meu pai. Então, quando eu faço 18 para 19, que eu tenho já a minha primeira filha, ele falece devido ao álcool, devido à bebida, devido à vida que levava, né? Então, as lembranças que eu tenho, assim, enquanto criança, não são lembranças tão boas, né? São lembranças, assim, sempre de muita negligência, de muita solidão, né? E... se vocês me permitirem agora, eu vou contar um pouquinho como foi a minha infância migrando para a fase do testemunho final que eu vim para contar. Fica à vontade. Né? Então, o que acontece? Primeira coisa, eu quero muito que as pessoas que estão em casa, elas entendam uma coisa que Deus colocou no meu coração enquanto eu vinha na estrada para cá. Eu quero até falar com eles aqui. Eu quero dizer algo para você que está em casa. Ou seja... o teu pai e a tua mãe, eles não vão, assim, decidir o seu futuro enquanto adulto. São decisões, é livre-arbítrio, né? Então, por vezes, a gente quer responsabilizar e terceirizar as nossas falhas, os nossos fracassos para o nosso pai e para a nossa mãe, né? Então, a gente fala, mas eu fiz isso porque eu era pobre. Eu fiz isso porque meu pai bebia. Eu fiz isso... Não. Então, Deus sempre vai nos dar oportunidades de escolha. Então, independente do cenário que esteja hoje na tua casa, da onde você veio, quem você veio, eu quero dizer que Deus hoje ele te dá uma nova chance para você poder escolher um novo caminho, né? Por quê? Porque se fosse assim, gente, eu penso, a estrutura familiar que aquela Suzane Ristoff, que está na série agora do Tremembé, ela teve, né? Ela foi uma menina totalmente embasada ali, com boa estrutura, bons estudos, e olha o que aconteceu. Enquanto isso, a gente tem pessoas que moram dentro de comunidades hoje, né? E que hoje você vai ver se formou, ter uma vida digna, então é escolhas. Então, me preocupa um pouco a pessoa que fracassa em todos os âmbitos da vida e ela fala, mas é porque o meu pai, ele era alcoólatra, ele era drogado, porque minha mãe não cuidou de mim, por isso que eu virei isso aqui. Não. A gente tem várias vezes na vida o poder de escolha. Quero e não quero, né? Então, aí o que acontece? Eu ali criança, era aquele monte de filho, 8 filhos. A minha mãe, como diz meu marido, a minha mãe soltava tudo no quintal, cedo.
E no final do dia, ela mandava entrar e contava para ver se estava certo. Se não estava faltando nenhum. Porque eram 8, né? Eram 8 filhos. Então, estava tudo certo ali. Botava para dormir, às vezes com banho, às vezes sem banho. Por quê? Nós não tínhamos energia na nossa casa. Era tudo no escuro, era só vela. Quando tinha como esquentar na lenha, minha mãe esquentava a água na lenha, mas tinha momentos que também não tinha. Então, nem todo dia a gente se banhava para dormir, né? E eu lembro que eu sempre gostei muito de estudar. E ali eu pegava o caderninho, eu ficava correndo atrás da minha mãe. Mãe, olha aqui a nota, olha aqui. Ela não conseguia parar, ela não conseguia olhar, ela não tinha interesse para saber de fato como estavam os filhos ou não, porque psicologicamente ela não tinha estrutura para isso, né? E meu pai, nessa hora, ninguém sabia aonde ele estava, né? E eu me lembro nitidamente que o caminho que eu fazia de casa para a escola tinha alguns botecos. E sempre nesses botecos meu pai estava cedinho lá em pé. E eu estava com algum coleguinha ali indo para a escola e eu me escondia para o meu pai não me ver e não me chamar, porque eu tinha vergonha das minhas amiguinhas aí com meu pai, estava tão cedo ali bebendo, né? E aí, na volta, a mesma coisa. 12:30, ele estava no mesmo lugar, mas mais para lá do que para cá. E eu lembro que eu colocava o caderno assim e eu passava, mas às vezes ele me via, né? Aí ele me chamava de Tina. Ele falava, ô, Tina, vem aqui dar um abraço no pai. E eu, eu não queria... eu não queria, porque eu tinha muita vergonha do meu pai estar ali, não estar trabalhando, né? E chegava em casa com muita fome, muita fome. E quando chegava em casa, dificilmente tinha uma comida ali para comer, né? Era sempre arroz puro ou aqueles restos de porco que ele conseguia na rua, que ele trazia. E eu não comia. Então, eu fui uma criança extremamente doente. Eu tive anemias muito graves, muito fortes, né? Por causa disso, por conta disso. E assim, gente, eu vou falar uma coisa agora, assim, que hoje eu falo, meu Deus, hoje existe a palavra bullying, que é uma palavra onde as crianças aprendem na escola, né, respeitar os seus colegas, o biotipo do seu colega, como que ele é, mas nós tínhamos muito piolho, e um irmão passava para outro irmão, era muito piolho, então para minha mãe era cômodo o quê? Cortar bem curtinho. Então, eu era uma menina eu era um menino, na verdade. Era o cabelo cortado bem curto mesmo, tipo assim, o do irmão Enéas. E na minha sala tinha aquelas meninas do cabelão, loira. E elas tinham vergonha de brincar comigo, porque elas sabiam que era por conta do piolho que eu tava daquele jeito, né? Então, ali eu recebia vários apelidos. Joãozinho, Sapatãozinho, Olívia Palito, porque eu era muito, muito magra, né? Então, eu já tinha esse problema com estética. E eu falava, como eu sou feia. E me achava muito, muito, muito feia. Então, assim, eu pensava, falei, gente, nunca um menino vai se interessar por mim. Porque na escola, eles nem olhavam pra minha cara. Fazia a cartinha pra todo mundo, menos pra mim, porque eu era mais feia ali, né? E ali foi entrando um cenário, assim, de muita pobreza, de muita escassez. Numa caminha de solteiro, nós dormíamos em 4 numa cama de solteiro. Era 2 em cima, 2 embaixo. A minha mãe sempre descobrindo ali amantes atrás de amantes. E o meu avô sempre dando o que podia dar, mas eram 8 crianças, né? Era muito difícil. E nisso eu via, assim, sabe, o quanto faltava aquele cuidado de mãe, aquele cuidado de pai, mas a minha mãe não tinha, repito, condições de cuidar daquele tanto de criança, né? E aí o que acontece? Nessa negligência, acontece coisas debaixo da vista dos pais que muitas das vezes eles não vê, né? Eu chamo de novo a atenção de quem está em casa. Antigamente, talvez, o grande problema da falta de atenção era que os pais estavam em festas e tudo isso. Hoje é o celular, que muitas das vezes, né? Hoje os pais colocam um aparelho na mão da criança para ter paz e acham que está tudo bem, não está acontecendo nada. Então, naquele momento, ali dentro da minha casa tinha muita festa, muitos músicos. Então, era músico o tempo todo chegando. Dançava com um, dançava com outro. E a gente tudo criançada, com fome, com sono. E é uma parte muito delicada, assim, que eu nunca trouxe à luz, eu nunca comentei. Talvez quem assista vai ficar um pouco, assim, impactado, porque é algo que realmente eu vou comentar pela primeira vez, né? Então, meu pai tinha muitos amigos homens, né? E eu tinha ali na casa dos 8 anos de idade, 8 anos exatos. E ali, eu lembro várias vezes que o meu pai tinha um amigo, e às vezes eu estava paradinha, ele tinha outros filhos também, né? E aí ele falava pro meu pai, deixa eu levar a menina hoje para dormir lá em casa, né? Para brincar com as minhas outras crianças, né? Aí o meu pai,
pode ir. Ele nem sabia de qual filho estava falando, na verdade, né? Falava, pode ir, pode ir, pode ir. E eu me lembro nitidamente que às vezes que eu ia na casa desse amigo do meu pai, naquele momento eu não entendia nada. Porque, assim, criança não tem entendimento. A criança, ela se sente incomodada, mas ela não tem a noção do que de fato é aquilo, né? E por eu ser muito magrinha e por ter apenas 8 anos, eu só tinha pele e osso, né? E eu lembro que ele passava a mão, assim, bem nos meus peitinhos, assim, falava, ih, não tem nada de peito aqui pro tio brincar. E sempre ele passando, assim, sabe, assim, a mão, né? Nas partes íntimas, e eu não tinha muito entendimento sobre aquilo. E aí chegou um momento que eu não gostava muito de brincar na casa, né? Aí eu falava assim pro meu pai, ai, pai, eu não quero ir. Daí meu pai dava um xingo, né? Vai brincar com as crianças dele. E isso se repetiu, assim, por muitas e muitas vezes, né? Por muitas e muitas vezes. Aí teve uma vez que ele pegou e comentou assim com a esposa dele, vamos deixar a menina hoje dormir dentro do nosso quarto, né? E aí a esposa dele pegou e falou, não, eu acho que ela percebeu ou ela viu alguma coisa. Ela falou, não, ela vai dormir lá com os outros lá na salinha que tinha para fora. E ele insistindo muito, e ali eu lembro nitidamente o meu medo, né? Eu falei assim, hoje vai acontecer alguma coisa, né? Porque ele sempre passava a mão assim, né? E ele falava assim, nossa, você é muito feia, você é muito magra, você não tem nada. Tá na hora de nascer esses peitos, aquela fala agressiva, né? E o meu pai, ele era um homem muito violento. Não conosco, filhos. Ele era violento fora, né? Então, assim, se de fato ele soubesse de um acontecido desse, ele não discutia, ele matava. Ele era extremamente bravo e agressivo, né? Ele saía na mão com qualquer um. Se ele jogasse um dominó com o meu irmão e ele desconfiasse que o meu irmão estava roubando, ele espancava o meu irmão na mesa até desmaiar, nesse nível. Então, a gente cresceu debaixo dessa falta de proteção, né? E ali, ir para casa dos pais, dos amiguinhos, era um refúgio, porque tinha comida, né? Sim. Então, todas as vezes que uma amiguinha me chamava para ir, eu pensava, vai ter comida lá, né? E eu ia. Mas teve várias vezes que eu ia para casa de uma amiguinha e me acontecia a mesma coisa. O pai da amiguinha sentava na mesa e ele arrumava um jeito da perna dele alcançar no meus cambitinhos magrinho e ele ficava passando a perna para cima e para baixo, para cima e para baixo. Depois ele vinha e ficava passando a mão, como se fosse carinho. Ai, o tio gosta muito de você, mas também ali de forma abusiva, né? E eu tentava muito contar isso para o meu pai e para minha mãe, mas nunca tinha espaço. E eles não acreditariam. Provavelmente eles não acreditariam. E ali eu cresci com duas vertentes. Eu sou muito feia, porque realmente, gente, que eu não tenho foto aqui, mas eu era feinha mesmo. Não tenho beleza alguma. Não tenho beleza alguma. Me cabe estudar para ser alguém, né? Para eu ser alguém na vida. Só que eu tinha uma inclinação muito grande a gostar de banda, porque o meu pai era músico. Então, eu colocava música em casa e a minha mãe me dava vassoura, assim, sabe? Ela falava, varre a casa. Quando ela ia me procurar 3 horas depois, eu estava suada com a vassoura na mão, dançando. E eu falava assim, não, gente, eu tenho que ser alguma coisa, eu tenho que ser, nossa, dançarina. E eu não sei, porque eu morava no pior bairro da cidade. No pior bairro da cidade, onde não tinha luz, não tinha nada. E um dia eu andando pela estrada afora, eu e uma amiguinha, tinha exatamente 14 anos de idade. Magrinha, desnutrida, e parou um carro do meu lado. Nunca tinha visto a pessoa. Ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei assim, Cristina. Ele falou, onde você mora? E eu tinha vergonha de falar que eu morava onde eu morava. Aí eu falava assim, eu moro ali perto da praça, descendo umas 3 ruas da praça, eu moro ali. Ele falou, tá. É você que é a menina que dança? Eu falei, sou eu sim. Ele falou, então, é que a gente tá procurando uma menina para fazer teste na banda hoje. Só que isso era por volta de umas 8 horas da noite. Aí ele não perguntou a minha idade, eu era muito franzina. Ele falou assim, onde eu falo com a tua mãe? E minha mãe ela era cuidadora de idosos numa casa na praça. Eu falei, vamos lá em casa. Mas, na verdade, não era minha casa. Era a casa onde ela trabalhava. E ela trabalhava à noite, a gente ficava sozinhos em casa também. E aí, eu cheguei com esse homem lá, que já era meio que um senhor de idade também. Ele tinha ali... ele já era um senhor mesmo. Já tinha os seus grisalhos.
E ele chegou assim no portão para minha mãe e falou assim: olha, eu encontrei sua filha, eu sou empresário de banda, a gente está buscando uma menina nova para desenvolver, para fazer teste. Só que o teste é hoje, lá em BH, 6 horas de viagem. E eu olhei para minha mãe e falei: deixa, mãe, deixa, mãe. Aí minha mãe falou assim: mas o que ela vai ganhar? Aí ele pegou e falou: não, se ela for bem, a gente vai dar um dinheiro para ela. Aí a minha mãe falou assim: mas ela não tem roupa, ela não tem nada. Aí o senhor falou: não tem problema, eu só preciso saber se a senhora deixa ela ir. Aí minha mãe falou: tá bom, pode levar. Pode levar ela, pode ir, né? E ali eu saí, eu não sabia decifrar a minha emoção, se era... Tipo assim, como se eu fosse famosa naquele momento, mas ao mesmo tempo eu vou ganhar dinheiro, eu vou tirar minha mãe dessa situação, eu vou ter roupa, eu vou ter comida. E ali foi. E aí ele olhou pra mim, ele falou assim: você tem roupa? Alguma roupa pra ir? Eu falei: eu vou ver se a minha irmã me empresta alguma roupa. Ele falou: então tá bom, vai lá, pega o que você tem e vem. Eu peguei 2 roupinhas velhas, era um ônibus realmente todo personalizado da banda, e quando eu olhei aquilo eu não acreditava. Ele falou: pode entrar. Aí entrei, e para chegar em BH, parava em vários postos de gasolina, vários postos, né, que é o descanso. E as pessoas desciam, comiam, e eu ficava ali encolhida, tremendo, eu tremia muito, né? Aí ele chegou e falou assim: você não vai descer comer? Aí eu falei: não, eu não tô com fome. Aí ele desceu, foi lá, pegou um salgado, um refrigerante. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, não sei não, você tá muito magrinha. Agora que eu tô olhando para você, que eu vim ver, você não vai dar certo, você é muito magra. Porque as pessoas que vão ver uma bailarina, vão ver o corpo da bailarina. Eu acho que eu dei um tiro no pé. Mas agora você tá aqui, né? Tipo assim, deu uma esculachada em mim. E eu falei: vamos lá. E a outra bailarina, ela era realmente mais encorpada, mais bonita e tal. Fui lá, dancei, fiz o teste, voltei embora. Aí ele pegou, na volta, ele falou assim: agora eu quero falar com a tua mãe, né? Aí ele pegou, deu um dinheiro referente àquele show. Quando eu e minha mãe olhou o dinheiro, a gente ficou assim, tipo, o negócio é bom. O negócio é bom, o negócio dá dinheiro. E aí eu falei assim: mãe, pena que é uma vez só. E aí ele voltou, daí ele me procurou e falou: olha, a bailarina oficial, ela tá mudando de cidade. Se você se comprometer a ganhar tantos quilos até tal data e entrar numa academia até tal data, a gente vai te contratar. E na minha cidade, naquele tempo, acho que nem tinha academia. Eu falei: não, pode deixar que eu dou um jeito. Eu dou um jeito, eu dou um jeito, eu dou um jeito. Eu vou engordar, eu vou engordar. E ali eu passei a comer, assim, muito, muito compulsivamente. E não engordava, e não engordava, e não engordava. E ele ali fazendo realmente eu me pesar. Todas as vezes eu tinha que me pesar e não correspondia. E ali eu comecei a me dedicar muito à malhação, né? E realmente, dos 14 aos 16, eu mudei drasticamente meu corpo. Tudo, sim, na raça, vamos dizer assim, né? Sem droga, sem nada. E aí que entra o que eu falo, meus amigos. Porque banda, eu não posso generalizar todas, mas a maioria é assim: a banda toca quase 6 horas consecutivas, na madrugada. Eu era menor de idade, então assim, quando eu entrava no camarim, tinha tudo que você quisesse para aguentar, passar a noite. Tudo. E aí, no primeiro momento, tinha lá, assim, como um cardápio mesmo na mesa, você usava. E eu chegava perto daquilo, todo mundo falava que era muito bom para mim. Só que na hora que eu ia, eu não conseguia, eu era muito medrosa. Eu tinha medo de falhar, eu tinha medo de não dar conta. Eu era muito disciplinada. E ali eu comecei, sabe? Levar piadinha, aí não vai aguentar, não vai dar conta. Quando dançar 3 horas, vai entregar os pontos, tal, tal. E eu ali, persistente, porque eu falava assim: o meu pai já tá nessa vida. Eu tenho pessoas que eu amo que tá nessa vida. Eu vou aguentar. E aí eu passei a estudar de manhã, a treinar à tarde, e as viagens da banda começaram a aumentar. E na minha cidade ninguém me conhecia, por mais que seja um ovo. Eram exatamente 16 mil habitantes nesse momento. E ninguém me conhecia. E eu coloquei na minha cabeça, e minha mãe também colocou na minha cabeça, que você tem tudo para ser famosa. Você tem tudo para ser famosa. Você tem tudo para ser famosa. E a minha mãe não era cristã. Nós nem sabíamos o que era igreja. Então, a minha mãe sempre falava assim: você vai ser uma estrela. Você vai ser uma estrela. E eu peguei isso para mim. Eu falei: eu tenho que ser boa em tudo que eu fizer. E eu tenho que ganhar tudo que eu entrar. E eu passei a ser uma pessoa extremamente competitiva, mas uma pessoa que eu não queria relacionamento com ninguém, nenhum tipo de amizade com ninguém. Eu não usava droga, eu não bebia, nada. Só que esse meio te oferece muitas coisas, muitas facilidades, né?
E aí começou muito empresário de fora, até de artistas, né? Que nem a gente abriu banda, já o show do Zezé de Camargo e Luciano, do Jota Quest. A gente estava no mesmo palco que os caras, então a gente conhecia muita gente que tinha ali, né, tipo, um certo poder aquisitivo. Então, eu era novinha, tava ali, já tinha alcançado o biotipo que eles me pediram. Então, chegava muita gente e falava, ó, o fulano de tal, ele é dono da banda tal, falou que se você sair com ele hoje à noite, ele te manda para um teste para você ser bailarino do Sandy Júnior na semana que vem, lá em Campinas. E o que acontece? A questão da droga e da bebida não mexia comigo, mas quando chegou em mim para falar, se você fizer uma coisa tão fácil, você vai ser famosa. E eu tô falando de uma menina virgem, né? Eu falei assim, nossa, não é tão difícil. Por que eu vou ficar nessa bandinha, né? E ali eu peguei e fiquei na minha cabeça, né? Aí chegou o dono da minha banda, ele falou para mim, não vai por esse caminho, que é um caminho sem volta. Você vai chegar onde você quer, mas é um caminho sem volta. Fica quietinha aqui. E eu com aquele, sabe, o próprio inimigo mesmo, né? Assim, hoje nós temos como identificar, né? Sempre falava para mim, dançar assim, sabe, em bandinha de cidade não dá nada. Olha isso, né? Aí nesse dia eu lembro que um senhor lá pediu o meu número. Um senhor que servia para ser meu avô, não era nem meu pai, eu acho. Só que ele pediu o meu número e falou, olha, tal horário, em tal hotel, tal, eu vou levar o papel, vou levar o contrato. E eu tava no hotel e aí a minha amiga falou assim, nossa, você tá tão desinquieta. Eu falei, porque eu tenho que sair. Ela falou, você não pode sair do hotel, você é menor de idade. Ela falou para mim. Eu falei, mas ninguém precisa ficar sabendo, eu vou sair do hotel. E aí eu realmente, de fato, peguei assim, algumas coisas para sair do hotel, para ir no outro hotel. Quando eu tava chegando na recepção, disparou o alarme de emergência do hotel que eu estava. Era um treinamento de incêndio. E todo mundo começou a sair junto, sabe? Ao mesmo tempo, gritando. E nisso, o dono da minha banda olhou e falou assim, pra onde você tá indo? E ali eu falei, tô indo ali no ônibus pegar umas coisas. Ele falou, pode ficar aqui que eu vou no ônibus, eu pego o que você precisa. E eu desesperada, o homem me esperando. Eu tinha que fazer aquele rolê, porque ia dar um contrato, eu ia embora, eu ia deixar minha mãe bem de vida, eu ia mudar a vida dos meus irmãos e tal. Não deu certo, não consegui sair daquele hotel. Nossa, no outro dia eu fui esculachada por esse homem, né? Ele falou que eu não tinha palavra, que eu não, né? Hoje eu vejo que como livramento. Sim, é tudo aquilo que a gente quer muito que aconteça, e dá tudo errado. E a gente não entende o porquê que, de fato, deu tudo errado. O Mas dono da banda segurando você. total. E eles eram muito gente boa, Enéas. Eles eram corretos, eles cuidavam de mim com muito cuidado. Eles me viam como uma menina vulnerável. Eu não tinha um olhar paterno para tudo aquilo, né? Minha mãe estava realmente ali falando assim, ela tem que dar certo, ela tem que voar, né? E eu queria muito ser conhecida na minha cidade, eu queria muito ser famosa na minha cidade e aconteceu. Né? Aí saiu o primeiro post da banda e meu nome estourou, meu rosto estourou. E aí algumas lojas começaram a vir atrás de mim para eu fazer, tipo... Hoje é publicidade que fala, né? Mas naquele tempo era desfile de moda para mostrar as roupas, né? E ali começou a vir convites para participar, sabe, de concursos de beleza, de diversos tipos, né? E eu comecei a perceber que tudo que eu entrava, eu ganhava. Tudo que eu entrava, eu ganhava. Eu falei, meu Deus, eu tô perdendo tempo nesse fim de mundo. O que eu tô fazendo nesse fim de mundo? E ali eu comecei, tipo assim, a querer provocar alguma situação para sair dali. Você estava na banda ainda? Tava na banda ainda. E aí eu tinha um amigo, esse amigo tinha muita influência com outras bandas, e ele, mais uma vez, o inimigo já tinha identificado a minha fraqueza. O inimigo falou, com droga a gente não pega ela. Com bebida a gente não pega ela. Mas como ela quer ganhar dinheiro e como ela quer ser famosa, se apertar um pouquinho mais ela para ela se prostituir, vai dar certo. Aí chegou um amigo meu e falou assim para mim, olha, tem uma casa, tem uma boate muito famosa. Muito famosa. Para entrar nessa boate, é só quem tem muito dinheiro. Você não precisa fazer programa, você não precisa fazer nada. É só você entrar lá, dançar, e você vai pegar um bom dinheiro. Eu falei, só isso? Nossa, mas não precisa fazer nada. Não, você só precisa ficar sem a parte de cima. Eu falei, mas eu sou menor. Ele falou, então nós vamos fazer uma identidade para você. A gente vai fazer uma identidade para você estar no clube. Eu falei, não, fechou, tal. E aí, olha, gente, aonde o inimigo nos coloca? Aí surgiu um concurso. Não sei se... Gente, quem já ouviu falar aqui da tiazinha da Band? Já.
surgiu um concurso muito grande que era uma sósia da tiazinha, numa cidade de Camanducaia, Minas Gerais. E ali, eu também de menor, e o tempo todo falsificando a minha idade, eu peguei e chamei meus irmãos, falei para meus irmãos, falei, olha, eu vou participar de um concurso muito grande, vai dar um dinheiro muito bom, eu preciso que vocês lotem um ônibus da cidade inteira e leve para esse lugar. Aí o meu irmão, mas o que a gente vai ganhar? Eu falei, eu vou pagar bebida para todo mundo que estiver dentro da boate, é por minha conta. E foi dito e feito. Ele levou um ônibus lotado, chegou lá, realmente eu combinei que era bebida à vontade, e a roupa da tiazinha, não precisa entrar em detalhes de como que era. Sim. Estava vestida daquela forma, com sangue no olho, vamos dizer assim, porque eu tinha que ganhar. Minha mãe assistindo junto e eu achando o máximo, né? Falei, nossa, meus irmãos aqui, minha mãe vindo aqui, e eu pelado, uau, né? Que legal. Mas estava todo mundo lá porque realmente era todo mundo ignorante, né? Fui lá, ganhei um dinheiro muito bom. E o prêmio era sair da capa de uma revista. Uhum. Então, quando eu soube que eu ia sair na capa de uma revista, eu falei, bingo, agora foi. E nesse momento eu tinha exatamente 16 anos de idade, com tudo isso já. Já tinha viajado mais do que notícia ruim, para tudo quanto é canto. Mas ali eu não tinha conseguido fazer nada com o meu corpo para ganhar dinheiro até então. Só essas apresentações vulgares, né? E, para finalizar, a gente vai para o ensaio das fotos que esse prêmio me concede. Chega lá, era uma salinha, um fotógrafo, e ele fala assim para minha mãe, a senhora não pode entrar, é só ela. Aí a minha mãe tava nem aí, minha mãe queria mais que eu voasse e o dinheiro entrasse. Aí minha mãe falou, não, tudo bem, tranquilo, senta aqui fora. E eu senti uma coisa ruim. Eu falei, mas minha mãe não pode entrar por quê? Eu questionando ali. Ele falou assim, não, porque sua mãe ela vai deixar você com vergonha, sabe, inibida. Eu falei, mas eu quero que a minha mãe entre. Não, melhor não. Aí tá bom. Aí me colocaram lá, aí ele falou assim pra mim, pode colocar tal roupa, mas você não vai usar nada na parte de cima. Eu quero você sem nada na parte de cima. Eu falei, não posso. Eu tenho 16 anos, eu não posso. Ele falou, não se preocupa com a tua idade, eu só preciso que você obedeça. Aí eu falei, não, chama minha mãe aqui. Aí ele viu que eu tava dando trabalho, tava atrasando ali tudo. Ele chamou minha mãe e falou, fala pra menina parar de dar trabalho, porque a gente precisa tirar as fotos, eu preciso só que ela fique sem a parte de cima. A minha mãe, assim, muito, sei lá, muito inocente, talvez. Ela falou, vai, filha, rapidinho, faz o que ele tá falando e vai lá e tira a foto. E eu ali, algo muito assim, eu falei, mãe, eu não quero tirar foto sem a blusa. Aí ele falou, então eu vou te ajudar. Ele foi, me deu uma blusa cheia de tela, como se fosse uma rede de pescaria, sem nada por baixo, né? E ali ele começou, né, tipo, a me alisar para colocar a blusa e pegava meu cabelo e passava a mão aqui, passava a mão ali. E realmente eu fui muito assediada nesse dia. Mas extremamente assediada do ponto de que eu também não sabia que era a crise do pânico. Hoje tem nome para tudo, né, gente? Mas eu não sabia. Eu comecei a tremer. Ele falou assim, quanto mais trabalho você der, pior é. Aí eu vi que ele estava querendo, de fato, ir para vias de fato. Eu empurrei ele lá dentro da sala, foi um auê, saí seminua da sala. Falei, vamos embora, mãe, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Aí minha mãe, nesse momento, ficou muito brava, muito nervosa. E não saiu a capa da revista do prêmio que eu tanto me matei, que paguei bebida para todo mundo, né? E não saiu a capa, porque, segundo a revista, não cooperei, né? E ali eu continuei nesse caminho. Passei muitos assédios, que eu não vou relatar aqui todos, mas foi uma adolescência de muitos assédios físico, assédio emocional, né? Porque sempre me viam muito vulnerável, sempre sem o pai ali, sempre sem a mãe presente. E eu falo para vocês, meus amigos, que é o recado que eu dei para os amigos de casa bem no início do podcast. É escolhas. Porque por mais que eu sabia que ia ser bom para mim, eu falava não. Era algo muito mais forte que eu falava não. Eu temia muito minha reputação na minha cidade. Só que daí começou muitos desfiles, eu participando, eu ganhando todos. E aí ficou assim, a menina que ganha concurso na cidade. Então, tudo que ela vai, ela leva, ela ganha. E aquela visão que eu tinha lá atrás do patinho feio, eu usava isso de forma arrogante contra as pessoas. Eu entrava para participar de um concurso, tinha várias meninas, elas super ali, oi, tudo bem, mas elas já sabiam que eu tinha ali um acúmulo de faixas.
E eu era extremamente, assim, quieta, meia arrogante, de poucas palavras. Elas falavam, eu tenho certeza que uma faixa vai ser sua. Aí eu falava para elas, eu também tenho, por isso que eu tô aqui. Eu vim aqui para buscar a minha faixa. Aí a menina, tadinha, bem assim, né? sutil. Aí a menina ali, né, falava, ah, sim, com certeza. Então, eu já intimidava elas antes da passarela, né? E elas falavam para mim, será que você pode me dar uma dica? É a primeira vez que eu estou desfilando. Eu falei, olha, eu não estou aqui como professora, eu estou aqui como titular. Eu vim aqui buscar o que é meu. Eu era muito, muito ousada, né? E ali foi, e eu coloquei na minha cabeça que eu poderia ser o que eu quisesse ser. E que para mim, eu era uma pessoa imparável, né? E eu coloquei na minha cabeça até então que eu ia fazer 18 anos e que eu queria trabalhar numa boate de show que também tivesse programa, o que tivesse, mas que eu pudesse ganhar dinheiro para comprar uma casa, comprar um carro e ser famosa. Já estava isso estabelecido na minha cabeça. Drogas, bebidas, não. Mas se alguém pagasse numa boate para sair comigo, eu estava ali. Eu já tinha tudo planejado na minha cabeça. E também coloquei na minha cabeça, eu não caso com pobre. Pobre eu não caso, pobre eu não caso. Olha isso, eu fui criando assim, porque eu não queria voltar, sabe? Assim, tipo, eu não queria pertencer àquela casa, eu não queria pertencer àquela família, mas eu pertencia. Porque quando tudo acabava, era para aquela casa simplesinha e humilde que eu voltava, né? Era para os meus irmãos, era para minha mãe, mas eu não queria aquilo, então eu criei isso em mim, né? E aí teve um desfile lá na minha cidade, que foi até da rainha da festa do peão, né? Como tem Barretos, assim, que é uma festa muito grande. E aí eu fui, e eu tinha que arrumar dinheiro para pagar tudo aquilo para ir. E um dos patrocinadores, eu falei para ele, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas se eu escolher a roupa mais cara, você pode escolher o prêmio no final que eu te dou. O que você quiser, desse jeito. E ele, eu falei, Fui lá, comprei a roupa, tudo. Quando eu cheguei, eu falei, eu não posso perder essa faixa, eu preciso ganhar essa faixa, Mas era uma mulher mais bonita que a outra. Eu falei, meu Deus, agora aqui eu tô encrencada, porque aqui eu arrumei pra mim, viu? Era nada mais, nada menos, 32 competidoras. Só que daí chegou uma e ela fumava e ela queimou a minha roupa toda de cigarro atrás, né? Justamente para provocar uma briga ali, uma situação. E ela olhou pra mim e falou, e aí, boazona, você não vai fazer nada, não? Eu falei, não, tranquilo. Eu sei que você não tá bem, tranquilo. Eu não quero briga, não, porque eu sabia, né? Eu falei, agora eu vou perder, né? Quando eu desfilei e eu voltei com a roupa queimada, que eu vi, porque eu tinha uma leitura muito boa das pessoas, e eu li como foi a postura dos jurados para mim, eu fiz questão de mostrar minha roupa queimada para o jurado. Eu virava justamente, e as pessoas achando que eu ia esconder a roupa queimada, e ali os jurados ganharam. Ela foi sabotada lá atrás, né? E eu desci, ela olhou para mim, ela falou assim para mim assim, até que enfim você se deu mal, né? Até que enfim você passou vergonha. Eu falei, não, você tá enganada. Eu vou levar a faixa da rainha da festa. Aí ela olhou para mim e falou que louca, maluca, tal. Aí justamente a rainha da festa foi nomeada com a nota máxima do concurso, porque foi caracterizado que ela foi sabotada. E o prêmio foi meu. E ali eu falei, meu Deus, eu sou terrível. Comecei a pensar, eu sou terrível. E Deus começou, da tua forma, contemplar que o meu coração já estava preparado para a prostituição. Né? Eu já estava ali preparada. E na minha família não tinha ali uma religião estabelecida. Eu sabia que meu pai e minha mãe eram católicos, mas quando o calo apertava, minha mãe às vezes ia em religião de ocultismo, de oferendas, e ela me levava junto, né? Então, eu via ali algumas coisas e parecia que aquilo era bom, parecia que aquilo dava certo, mas, ao mesmo tempo, eu entendia que não era bom, porque meu pai nunca mudou. Meu pai nunca voltava para ela, nunca era dela. E eu via ali que ela sempre estava naqueles lugares. Aí, a minha irmã, mais velha que eu, ela descobriu também um lugar onde dava ali, tinha os seus rituais, e a minha irmã começou a ficar viciada nesse lugar, viciada. E eu fui nesse lugar e não falei nada para esse homem, o que eu era, o que eu fazia, eu ainda menor. Ele foi lá, deu lá os passes que tinha que dar em mim, e ele falou assim para mim, a sua beleza vai poder te levar aonde você quiser. Se você souber usar a tua beleza, você vai chegar aonde você quiser. Não tenha medo de usar a tua beleza. Eu saí dali, eu falei, tudo, é isso. É isso.
e nós passamos a ser viciados a frequentar esse lugar, né? Então, a gente chegava a ir, às vezes, 3 vezes na mesma semana. A gente levava as coisas, né? Tinha oferenda de bebida, de comida, ele que escolhia a cor das velas que a gente tinha que levar, e ali ia se alimentando. Só que eu me apaixonei por uma pessoa aos 13 anos de idade. E essa pessoa era 11 anos mais velho que eu. Então, ele me via como uma magrela, uma raquítica, sabe, cabelo curtinho, e eu tinha aquela birra. Eu falei, não é possível. Não é possível que aquele rapaz não me quis com 13 anos. Não, ele vai me querer. Aí eu entrei na banda com 14 anos, eu já fiz questão de mostrar para ele. Eu não sou uma menininha, não, eu tô dançando, eu sou bailarina, 14 anos. E ele sempre, 11 anos mais velho que eu, ele sempre me cumprimentava e fazia assim na minha cabeça. Eu queria morrer com aquilo. Oi, menininha! E aí eu cheguei e falei para ele, olha, eu já tenho 14 anos, eu acho que a gente deveria namorar. E ele viu que eu entrei na banda e que ali poderia ser um caminho sem volta para mim, algumas coisas. A gente, de fato, começou a namorar. Eu peguei gosto por dançar, eu peguei gosto por desfilar, e a gente continuou junto. E ele era jogador de futebol, já nível profissional aqui em São Paulo, ele morava em São Paulo, ele jogava em times grandes, em clubes grandes e tal. E ali ele também tinha ali meio que a vaidade dele. Eu, criança, tinha minha vaidade, né? E ali foi. Quando eu comecei a fazer 17 anos, a banda do Sandy Júnior me chamou, né, para fazer o teste que eu tanto queria lá em Campinas. E ali eu me preparei muito, muito, fui extremamente disciplinada, dedicada. Falei, nunca mais eu vou voltar para esse lugar, nunca mais eu vou comer arroz puro, nunca mais vou ter piolho, nunca mais vou ser humilhada, nunca mais vão rir de mim. E aquilo foi assim, sabe, me inflamando de tal forma. E aí chegou o dia, tudo, aí pediram minha documentação, eu estava toda arrumada, toda prontinha. A minha mãe, para fazer chapinha no meu cabelo, nós não tínhamos chapinha, então eu deitava o cabelo no ferro de passar e ela vinha com o ferro de passar e passava no meu cabelo para ficar liso, né? E minha mãe ficou por horas fazendo meu cabelo, por horas. E na hora de mandar a documentação, a gente não mandou o documento falso. A gente errou e mandou a minha certidão normal. E ali, como eles eram extremamente criteriosos, eles falaram, não, ela tem que ter acima de 18, que vai passar nas barreiras. Eu fiquei extremamente revoltada. Eu falei, meu Deus, era para dançar com o Sandy Júnior, que era o ícone daquela geração. Não acredito, não acredito, não acredito. E ali eu comecei a ficar rebelde. Aí tinha meu namorado, que ia para a extrema quando dava, quando podia. E ele foi tão respeitoso comigo, que nós namoramos 3 anos, ele sem encostar a mão em mim. Ele tinha um cuidado comigo, ele tinha um zelo. E eu falava, ai, meu Deus do céu, eu nesse namoro sem futuro. E minha mãe achando que meu namorado era rico. Minha mãe colocou na minha cabeça que o cara tinha dinheiro. Não, realmente ele aparentava que tinha uma grana mesmo, né? O meu avô olhava e falava, agora você achou, agora deu. O cara é jogador, se veste bem. Ele realmente é uma pessoa muito gente boa. Eu falei, mesmo se não der certo, eu acho que amarrei meu burro no lugar certo. Porque esse cara, quando ele deslanchar no futebol, eu vou ficar muito bem. E ali, eu comecei a ter muitos pretendentes da cidade mesmo, que tinha muitas condições boas aquisitivas. Mas eu não queria. Eu queria uma forma de eu ganhar dinheiro mais rápido, para dar uma mudada de vida, né? E ali eu comecei a pesquisar boates que aceitavam meninas com 18, ali na minha região, boates boas. Comecei a querer fazer contato, tudo, mas tinha que fazer aos 18 anos. Aí eu, com 17 anos, namorando esse namorado, praticamente na nossa primeira vez, eu engravido. Fazia meses, faltava meses para eu completar 18, eu já estava tudo encaminhado para onde eu ia, com quem ia. Tudo certo, eu engravido dos 17 para os 18 anos. E muitas pessoas e amigas falavam, aborta. Você vai acabar com a tua vida, aborta. Mas eu era muito medrosa. Eu não era crente, mas tinha um propósito tão grande de Deus em mim que eu era muito medrosa. Eu falei, não, eu vou sustentar. Vou sustentar. Só que ali o que acontece? A cidade era um ovo. Meu namorado não era daquela cidade. Então ninguém meio que sabia de quem que é o pai da criança, né? Meu avô, extremamente tradicional, ele pegou e falou para mim assim, eu quero que você dê a data do casamento para mim. A data do casamento, porque você não vai ficar dentro da casa grávida. O meu pai já nem convivia mais nada.
E ali marcaram o casamento, um casamentão, tudo pago. Meu noivo, na época, tinha condição ali, meu avô também. E ali eu comecei a achar que a minha vida estava resolvida, né? Mas, ou seja, eu casei sem querer casar, engravidei sem querer engravidar, a gente não se conhecia, ele morava em São Paulo, ele só ia lá para me visitar, ele não me conhecia também. E quando eu vi a minha casinha toda montada, eu falei, eu não acredito que eu vou sair da minha casa, eu não acredito que eu vou ter uma cama só para mim, eu não acredito, eu não acredito. E eu comecei a ver o quê? Uma fuga, né? Uma fuga. Fomos, me casei. Outro recado para as meninas solteiras. Posso dar, Enéas? Pode, com certeza. Cuidado, meninas e mulheres, com o desespero de se casar, porque eu não posso ficar sozinha, porque é o primeiro que apareceu. Porque o casamento ele não pode ser uma fuga, ele tem que ter conexão, ele tem que ter propósito, tá? Então, tudo que a gente faz para fugir da casa da gente, fugir dos pais da gente, fugir da nossa realidade, a conta vai chegar. Então, é mais fácil você engolir alguns sapos, às vezes, dentro da tua casa, que é um lugar que ainda é seguro, do que você, às vezes, sair se aventurando sem saber de fato o que você quer, né? É algo que, assim, os pais de antigamente não tinham a cultura de sentar com o filho e falar, olha, a partir do momento que você tiver o seu período menstrual, você tem que ter esse cuidado, essa prevenção, você tem que se prevenir, você tem que usar isso. Não, era um absurdo, era um tabu, né? Tipo, antigamente os pais sentar para ter essa abordagem com os filhos. Então, assim, por isso que eu falo que foi praticamente na minha primeira vez eu engravidei, porque eu não tinha internet, gente. Na escola não tinha educação sexual, não se falava de educação sexual. Então, hoje tem tudo aí, né? Hoje eu falo, engravida quem quer, pega doença quem quer, porque hoje é tudo tão bem esclarecido, né? Casei, fui conhecer a bênção debaixo do teto, que graças a Deus, de fato, ele era uma bênção mesmo, um homem muito bom. Mas ele tinha uma cabeça de 70 anos, eu tinha uma cabeça de 15, né? Ele era uma pessoa extremamente focada, não fumava, não bebia por causa do esporte, que ele tinha um esporte. E eu era a menina que queria que o filho nasceu e eu queria viver a vida. Eu queria continuar no concurso, eu queria continuar na vida artística, eu não queria parar. E ali, meu casamento com ele durou exatamente 2 anos. 2 anos. O nosso namoro durou tanto tempo e o casamento durou 2 anos, né? Mas é uma pessoa maravilhosa. E eu fiquei com uma filha de 2 anos de idade. E aí, eu com uma filha de 2 anos de idade, ainda... E a minha mãe, inocentemente, a minha mãe falava assim pra mim, você acabou com a sua vida. Você acabou com a sua vida. Porque olha como você tá. Tá aí com uma depressão, agora tá mais feia. Olha pra você ver. Olha como você ficou. Né? Então, pra mim, tipo assim, ouvir da minha mãe que eu tinha acabado era muito forte pra mim. Com certeza. Era muito forte, né? E eu não ouvi incentivo, faz uma faculdade, eu não ouvi o incentivo, volta a estudar, porque eu parei de estudar de vergonha, né? Da barriga. Mas eu ouvi assim, se você se cuidar e ainda cuidar dessa cara, desse cabelo, talvez dê certo você ainda voltar. E o meu esposo, na época, ele era muito convencional, então, pra ele não deu. E ali eu voltei para casa da minha mãe com uma filha de 2 anos, porque eu não tinha como me manter, né? E os traumas que eram meus, eu consegui traumatizar também a minha filha, porque ela começou a ter uma infância muito difícil. Muito, 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 muito difícil. E eu peguei uma depressão profunda, profunda mesmo. Tive uma depressão que eu tinha alucinações. E toda vez que eu tinha alucinação, eu corria para esse lugar para ele mostrar para mim, sabe, no passe, de alguma forma, sabe o que ia acontecer com a minha vida. Então, eu passei a ser muito dependente desse lugar. E esse lugar era um pouco longe da minha casa, precisava ir de ônibus. Então, eu vendia o que fosse preciso para pegar ônibus para ir lá. Mas eu tinha que ir lá. E o homem que cuidava lá da casa, ele percebeu a minha dependência também da minha irmã. Então, chegou um momento que ele começou a ditar o que a gente tinha que fazer da vida, né? Então, ele falou para mim, não sofre por esse casamento que acabou, porque você não nasceu para ser casada. Você nasceu para ser sozinha e solteira. Você não nasceu para ser casada. Tira isso da sua cabeça. Eu tinha 18 anos. Tira isso da sua cabeça. Volta a desfilar, porque você vai ter futuro, tal. E ali, eu não me achava mais bonita, eu já tinha sido mãe.
Para mim, eu estava assim, totalmente desconfigurada, não era mais a mesma. E comecei a ficar louca dentro de casa, comecei a ver coisas. Eu tinha certeza que tinha cobras e cobras debaixo da pia, debaixo da cama. Eu subia em cima da pia. Se eu tivesse sozinha em casa, minha filha podia morrer de chorar, que eu não descia da pia. Podia durar 2, 3, 4 horas. Enquanto eu visse os bichos andando, eu não descia. E ali ela ficava molhada, ali ela ficava com fome, ela chorava até cansar. Ela chorava até dormir sozinha. Aí chegou um tempo que eu comecei a ficar tão louca que quando eu olhava para ela no berço, eu não via mais ela. Eu via cobra nela. E aí ela gritava e uma parte de mim falava assim para mim, vai lá, pega ela, acolhe ela. Mas quando eu olhava para ela, não era ela. E aí a vizinha começou a achar muito estranho, tanto choro dela chorando. Aí ela entrou e ela me viu em cima da pia, segurando assim, sabe, na cortina da pia, desesperada. Falou, por que você tá aí? O que aconteceu? Falei, cuidado, tem muitas cobras aqui no chão, tem muitas cobras. Aí ela falou, ela tá usando droga, ela tá drogada. Né? Aí ela esperou, ela falou com o pai da minha filha, falou, olha, ela tá usando droga, ela tá aí alucinando dentro de casa, a criança tá sozinha, tá gritando. E aí o pai da minha filha falou, não, ela não usa droga. Ela não usa droga, ela tá com problema de cabeça. Talvez a gente vai ter que internar ela não tá bem. E isso, a minha vida passou a ser um inferno. E quanto mais bicho eu via, mais eu queria voltar naquele lugar, porque eu queria que ele resolvesse. Até que um dia eu cheguei lá para receber uma direção dele, eu levei as velas que ele tinha pedido, as cores que ele tinha pedido. Quando eu olhei para frente, tinha uma garrafa de pinga, e dentro dessa garrafa de pinga tinha esse bicho que eu via. E esse bicho estava curtindo dentro da garrafa de pinga. E eu lembro que do jeito que eu estava sentada, eu desmaiei no colo da minha irmã, caí dura. Foi aquela correria. Aí eles achando que eu estava talvez recebendo uma entidade, alguma coisa, mas eu estava assim, apagada. E a minha irmã falou, eu sei o porquê que ela tá assim. Por causa daquilo ali que ela viu, ela tá vendo isso há muito tempo. Aí o benzedor falou assim, lá o homem falou assim, mas como que ela tá vendo? Ela tá vendo. Aí ele falou, então ela tem visão aberta. Ela tem visão aberta, ela vê o que não é para ver. Ela tem visão aberta. E aquele cenário que eu via era o cenário que era lá da onde eu estava indo. Só que eu estava vendo dentro de casa. E eu comecei a ver frequentemente, aí fiquei sozinha, dos 19 até os 23 anos sozinha com a minha filha, totalmente perdida, desnorteada, mas mesmo assim, ali, sem usar droga, sem fumar, sem me prostituir. E aí, com 23 anos, eu conheci uma outra pessoa que aparentemente tinha uma condição muito boa financeiramente. Ele me dava presentes caros, ele me levava em lugares... Eu nunca tinha vindo de São Paulo, né? Então, ele trabalhava na Paulista. Então, ele pegava e me trazia para a Paulista, caipira, lá do... Gente, que andava descalço, cabelo cheio de piolho. Me trazia para a Paulista, naqueles restaurantes. E eu falei, meu Deus, agora sim. Eu sabia que os humilhados seriam exaltados. Acertei, né? E aí, a minha irmã chegou um dia em mim e falou assim para mim, você tá namorando com fulano? Falei, tô. Ela falou assim pra mim, eu não sinto uma boa coisa nele, viu? Fiquei sabendo que ele é meio agressivo e que ele agredia muito a ex-namorada dele. Nossa, eu fiquei muito brava. Falei, não, isso é inveja, não. Sustentei o namoro. Ele acolheu muito bem a minha menina de 2 anos. Ele cuidava dela, penteava o cabelo dela, enfim. A gente começou um namoro que foi um país de maravilhas. E aí, nesse momento, eu resolvo dançar e me apresentar na banda de novo, depois que a minha filha tem 3 anos de idade. Voltei a dançar. E na hora que eu desci, ele estava totalmente descontrolado lá embaixo. Mas eu não estava dançando assim muito... Não estava muito nua, estava semi. Aí tá bom. Aí eu desci. Quando eu desci, ele foi muito agressivo, né? Ele saiu dali me arrastando pelo cabelo, pelo braço. Naquela época não tinha Maria da Penha, acho que ainda, não sei, não tinha. Então, para as pessoas que vieram, meio que normal, não vamos meter. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E ali eu percebi que ele tinha um perfil bem agressivo. E aí depois eu falei para ele que ia terminar com ele. Ele falou, não, foi um surto que eu vi você lá dançando e os homens gritando. Eu falei, ele tá certo, porque que homem que vai aguentar? Não, ele tá certo.
Foi eu que provoquei tudo isso, ele tá certo. Aí, desse dia, eu decidi nunca mais que eu ia me apresentar em banda, que eu ia desfilar, nunca mais. Mudei radicalmente, arrumei um trabalho em empresa e fui trabalhar. Mas o nosso namoro passou a cada vez mais ser mais tóxico, né? Era muita violência, muita agressividade, muita ameaça, né? E ali foi, e mesmo assim, eu estava morando com a minha mãe e ele me ofereceu da gente morar junto. Então, eu falei, não tem condições, eu vou aceitar e eu vou, né? Ele mobiliou uma casa que, para mim, nem se eu tivesse sido famosa, eu tinha uma casa daquela. Cuidado, meu povo, com os pratos, né? Nem tudo que reluz é ouro. Minha casa era uma casa... Gente, tinha mesa de jantar. Na minha casa não tinha mesa para comer. E na casa que ele montou, tinha mesa de jantar, tinha... Realmente, eu não sabia lidar dentro daquela casa. A minha filha tinha um quarto para ela. Todo decorado. Todo decorado. Então, para mim, aquele perfil nervoso, tudo... Muitas das vezes era porque eu provocava aquilo. Mas o que ele me proporcionava era muito maior do que aquilo. E aí, as nossas brigas começou a ser cada vez pior. Ao nível de um sempre estar batendo no outro, agredindo o outro. Não tinha respeito algum. E sempre essa minha filha no meio, a mais velha. Sempre ela no meio, sempre ela assistindo. E ali eu fui definhando. Ali eu passei a perder muito peso. Ali eu passei a ter depressão profunda. Ali eu queria voltar para aquele lugar que eu ia antes, mas eu tinha medo. Aí eu passei num lugar mais tranquilo. Um lugar de ocultismo mais tranquilo. Tinha muita palestra, as pessoas tinham um momento de meditação. Aí se talvez alguma entidade quisesse visitar ali, visitava, mas não tinha muita arruaça, né? Comecei a me sentir bem, e as brigas lá só piorando. E aí a gente chegou num ponto, assim, das brigas ser tão graves, que eu morava num 3º andar. Então, assim, eu decidi que naquele dia que a gente brigava... Gente, mas era briga muito feia. Era de quebrar a casa toda. Eu morava em que lugar que era? Extrema. Extrema mesmo. Extrema. Era uma briga de quebrar a casa toda. E eu lembro que eu sentei na janela, que era muito alta, era do 3º andar. E eu sentei e eu falei assim... A minha filha em pé, assim, ela tinha quase 4 anos... E eu falei para ela assim, a mamãe não aguenta mais. A mamãe vai pular, mas se você quiser também, depois você pula atrás. Tá bom? Mas se você quiser, tá bom? Aí eu sentei, olhei lá para baixo, tinha um terreno com muitas madeiras, entulho, tudo quanto é coisa pontudo assim para cima. E eu ficava vendo o meu corpo, depois que eu pulava, com aquelas coisas tudo entrando, falando para mim, você não vai sofrer. Você não vai sentir nada. Olha quanta coisa. Na hora que você pular, você morreu. Mas só pula. E ela gritava, minha filha gritava. Mãe, não faz isso, mamãe. 4 aninhos. A idade da minha Lorena praticamente está ali. Mamãe, não faz isso. Aí eu gritava, mamãe não aguenta mais, filha. Olha o que a mamãe está fazendo com a tua vida. Olha o que a mamãe está fazendo com a tua vida. E assim, é tanta coisa grave que eu não posso nem relatar aqui hoje, mas é coisas tão graves. Chegou a ponto de envolver arma de fogo, ameaças com arma dentro da casa. Era coisas muito, muito graves. E aí eu falava, uma hora ou outra eu vou morrer e a minha filha vai ficar aí. Então, é melhor, talvez, ser nós duas hoje, né? E aí, na hora que eu fui, assim, para pular, aí a minha filha olhou, assim, para mim e falou assim, mamãe, quem vai cuidar de mim? Se faz muito tempo que eu não vejo o meu papai, que era o meu primeiro namorado. Mamãe, quem vai cuidar de mim? Quem vai cuidar de mim? E eu com a perna, uma para fora e uma para dentro. Ela falou, vem, mamãe, cuida de mim. Desce daí, mamãe, cuida de mim. Mas ali, não era ela falando comigo, sabe? Sim. Só sei que eu fui descendo aos pouquinhos. Aí ele olhou para minha filha e falou assim, sua mãe é louca. Sua mãe tá louca. Logo, logo, eu vou ter que internar ela, porque ela está louca. Então... A minha filha realmente ela começou a ter uma visão que eu estava ficando louca, né? E assim, uma mulher que sofre violência doméstica, a primeira coisa que ela faz é se isolar do mundo. Ela corta toda a amizade, ela corta todo o vínculo familiar, ninguém vai na tua casa, você não vai na casa de ninguém, é você vivendo aquilo o tempo todo, né? E aí, vira e mexe, vem aquela voz. Você tinha tudo.
Você era ganhadora de concurso. Tá vendo? Se você tivesse por esse caminho, por que você não tentou, talvez, seu primeiro casamento? Vem o quê? Acusação, né? Você fracassou, você é um lixo mesmo, tal. E ali, eu falo que a minha filha hoje, que tem 23 anos, ela foi uma... Porque eu olho para ela hoje, ela tem uma inteligência emocional e uma estrutura tão grande que eu falo, meu Deus, quanta coisa que ela viu. Porque quem saía pedir socorro nas agressões era ela. Quem saía chamar a polícia era ela. Pequena. E quando a polícia chegava na porta da minha casa e olhava para mim e falava, eu vou levar ele. Eu vou ter que levar ele porque é agressão. E ele olhava para mim e falava, você sabe que você tá acabando com a minha vida, né? Você sabe, tipo... E aí eu falava, não, seu policial, pode deixar. É culpa minha. Eu acabei deixando ele nervoso. Foi eu que deixei ele chegar nessa situação. Aí eu levava aquele esculacho dos policiais, porque, ou seja, chamou, tava ali. E eu, às vezes, toda cheia de coisa, cheia de hematoma, e o policial falava, você vai me chamar de novo. Você vai me ligar de novo, né? E aí eu engravidei dele. Foi uma gravidez de muita perturbação, muito difícil. E aí ele me pegou de Minas, lá da minha cidade, e me trouxe para morar em São Paulo. Aqui. E aí eu não sabia nada. Gente, eu nunca tinha entrado em metrô, né? Então, ele me deixava ali até a hora dele voltar. Ele saía às 6 horas da manhã, voltava às vezes 8 horas da noite. Eu sempre ali com a minha outra filha e com a que estava para nascer. E ali... A gente brigava muito também, muito grávida, não tinha nenhuma importância que eu estava grávida. As brigas eram da mesma intensidade, do mesmo jeito. Ele me enchia de remédio, eu vivia dopada. E eu falava, por que Deus não faz isso comigo? Cadê Deus? A minha bebê nasceu, a minha irmã foi me visitar, minha mãe nunca foi onde eu morava, nenhum irmão foi, descobriu onde eu morava. Depois que a minha filha nasceu, a minha irmã foi me visitar. E chegou lá, ela olhou pra mim, ela só falou assim pra mim assim, eu vou subir, vou pegar tudo que é teu e da criança, a gente tá indo embora. Ela não perguntou se eu queria, nada. E ele assim, assustado no meio, e eu falei, agora ele vai quebrar tudo, porque ele vai falar assim, imagina, minha filha acabou de chegar em casa 3 dias, né? Ela só olhou pra ele e ela falou assim, eu tô levando ela embora, porque senão ela vai morrer aqui dentro. Aí juntei as coisas ali, as coisinhas vulneráveis, com uma criança de 6 anos, uma de dias no braço, voltei lá de novo, morar de favor de novo. A gente voltou, eu morando de favor, não tinha cama para dormir, a gente passou a dormir no chão, eu e as duas, não tinha cama. E ali eu sempre vendo eu retrocedendo, eu voltando para trás. E só vinha na minha cabeça, eu preciso me matar, eu preciso tirar minha vida. Até que um dia eu peguei e falei assim, eu vou num lugar que alguém fale comigo alguma coisa. E eu queria ir do outro lado, né? Só que eu passei, assim, na frente de uma igrejinha muito, muito singela. E eu entrei e estava tendo Santa Ceia. Aí passaram a bandeja da Santa Ceia, que eu cheguei atrasada, eu não sabia o que era aquilo. Primeiro, o lanchinho do culto. Eu falei, é o lanchinho do culto. Aí, quer? Eu falei, quero. Peguei um para mim, peguei um para minha filha, peguei o vinho. Só que na hora que eu peguei, eu já comi. Falei, mas isso aqui não é lanche, porque é muito pequeno. Tá estranho. E todo mundo assim, quando eu vi que tava todo mundo segurando, e todo mundo olhou pra mim e falou, gente, que louca, que maluca que é essa daqui. E ali eu fiquei, aí o pastor fez assim pra mim do altar, tá tudo bem. Fica aqui, não vai embora. Ele só fazia assim pra mim, não vai embora. E ele percebeu que eu era uma pessoa totalmente desnorteada, que tava ali, desnorteada. Ele orou por mim no final e ele falou assim pra mim assim, Deus tá te dando 2 caminhos hoje, o da morte e o da vida. Você aceita Jesus hoje como teu único, exclusivo Salvador, para que ele entre na tua vida e mude a tua vida? Aí eu parei, pensei, eu falei, não, hoje eu não estou preparada. Hoje eu não senti no coração. Falei, pastor, não senti no coração. Por isso que eu falo, meus amigos, enganoso e perverso é o nosso coração. É muito perigoso quando a gente fala assim, o meu coração está pedindo para eu não ir no culto hoje. O meu coração está pedindo para eu comprar esse carro. O meu coração está pedindo para não... Por quê? Porque muitas das vezes o nosso coração está agindo pelo engano. E ele nos conduz a dizer que a gente não está preparado, de fato, para ver aquilo. Fui embora para casa, falei, nossa, que povo maluco, come pão, bebe suco no meio do negócio, povo maluco. Né? E fui embora. E ali a coisa começou a apertar. E chamei minha mãe para a gente visitar uma igrejinha. A minha mãe só fumava,
só fumava. Minha mãe nunca tinha entrado numa igreja. E ela foi comigo, ela foi fumando até chegar na igreja e voltou fumando. A mesma igreja? Outra igreja. Outra igreja. Outra igreja. Chegou lá, nesse dia o demônio manifestou. Quando o demônio manifestou, eu via qual demônio estava no homem. Eu via que era o Zé Pilintra que estava nele. Eu via certinho a imagem. Eu fazia assim com o olho e falei, não é possível, não é possível. Não é o homem que está ali, é outro homem, outro homem. Eu sempre tinha uma visão espiritual e não a carnal. Falei, e aí, mãe, o que você achou? Aí minha mãe falou, ai, credo, que gritaria, que o povo só grita. Ai, credo, por que não fala com Deus em silêncio? Tem que ficar gritando. Deus não é surdo. Deus não é surdo. Eu falei, ai, mãe, verdade. A gente tem que procurar uma igreja que seja quieta. Porque esse negócio de ficar gritando... Deus não precisa que grite. A minha mãe, eu não gostei daquilo, não. Eu prefiro ir lá na da praça, que é a tradicional, né? Que é a da praça. Eu prefiro ir na da praça, que é a tradicional. Ninguém grita, ninguém fica pondo a mão em você. Não. Tá bom. Só que ali, meu coração começou a arder para ir mais. E eu conseguia levar ela comigo. A gente ia falando mal da igreja na ida e na volta. A gente ia falando mal, mas a gente ia. A gente ia, e aí até que um dia eu não consegui mais ir, porque era muito longe, eu ia a pé. Muito longe mesmo. Nós íamos a pé. E aí a minha mãe também parou de ir. E aí o mundo era muito bom pra gente, porque era muita festa, né? Muita festa. Então, eu, assim, sabe, carnaval, eu me acabava no carnaval. Eu falava assim, eu tenho que aceitar esse Deus aí e parar de ir pra carnaval, parar de me divertir. Deus não quer isso, Deus é alegria. Deus é alegria, olha pra você ver. Uhum. Que ignorância, né? Sendo que a palavra de Deus diz que até a tristeza terá que saltar de alegria na presença dele, né? E realmente, a gente pode chegar acabado num culto. Destruído, depois de uma queda, depois de uma quebra, depois de uma traição. Mas no final, você tá indo embora falando pro seu irmão, a paz do Senhor Jesus. E isso sorrindo ainda. Aí você esquece como você chegou, né? E ali eu pausei de ir para a igreja, aí comecei a me aventurar aqui, comecei a me aventurar ali, relacionamentos que eu achava que não era, nada sério, mas eu queria, de fato, achar alguém que tivesse condição financeira para me dar. O meu plano era, eu ainda sou bonita, eu ainda não tô acabada, eu já fui Miss, já fui rainha, já fui bailarina, não, eu não posso arrumar nem homem feio, nem homem pobre. Colocava na minha cabeça. Meu Deus. O dinheiro sempre na cabeça, né? Sempre, porque eu não aceitava voltar para aquele lugar que eu sempre voltava. E eu sempre voltava. Era para a mesma casa, para a mesma rua, para o mesmo bairro. Só que a diferença é que da última vez não tinha nem cama. Cada vez ia piorando mais. Quanto mais eu reclamava do meu lugar, pior ia ficando. E agora com 2 filhas, né? Não mais sozinha, né? E aí foi que eu conheci Jesus depois através da minha irmã mais velha. A minha irmã mais velha, gente, era a rainha de escola de samba. Olha pra você ver, a família toda tinha uma veia artística. Uhum. E o que acontece? Teve um dia que ela falou, vamos conhecer a igreja que eu tô indo. Fui nessa igreja, era uma igreja da Visão Celular na época, né? E ali foi a minha mãe fumava há 28 anos. A minha mãe foi para um retiro de mulheres e ela largou o cigarro. Aí a minha irmã, que é comigo lá pro ocultismo, falou para mim, se a mãe largou de fumar com 28 anos, vamos lá também, o negócio é bom. Porque pra mãe parar de fumar, o negócio tem que ser bom. Vamos lá ver, vamos lá ver qual é que é desse lugar, né? E a gente se inscreveu para ir nesse retiro e eu vou te contar. Nesse retiro o negócio foi tenso, porque lá é o lugar de você se tratar com Deus. E ali eu coloquei minhas feridas para fora, né? A minha irmã também, nós aceitamos Jesus. Até então, isso faz exatamente há 16 anos atrás, né? Eu aceitei Jesus e desde o momento que eu aceitei Jesus, eu nunca voltei atrás. Quantos anos você tinha quando aceitou Jesus? Você lembra? Gente, que é bom te contar aí. 42 menos 16. 36, 34 anos por aí, 34. Acho que eu tinha bem menos. Bem, Não, 30, acho- né? é, Por aí, eu tinha vai, bem menos. Essa faixa. É, porque assim, parece que eu tinha acabado de sair dos 20 e pouco para os 30. 34, né? Era bem recente, assim, por aí. E ali eu aceitei Jesus, eu estava apaixonada, né? Eu vi esperança. E ali eu voltei com o meu ex 4 vezes. Só que por eu estar na igreja, eu não queria voltar com ele de qualquer jeito. Sim. Eu queria estar casada. Então, nós casamos 4 vezes de noivos. Nós casamos 4 vezes na igreja. Porque
porque a gente achava que o problema era a gente não fazer as coisas direito. E todas as vezes com festa e banquete, 4 vezes. Com a mesma Caramba. pessoa. Aí chegou uma vez, sempre com muita briga. Ele nunca aceitou chamado, ele nunca quis compromisso na igreja. Ele aceitou Jesus, mas ele tinha ali, os limites dele e não aceitava passar por uma transformação verdadeira, né? E aí eu comecei a ter rotina na igreja. E essa minha rotina na igreja começou a irritar. A irritar muito. E nós nos separamos de novo. Então, as 4 vezes que nós separamos, as 4 vezes eu voltei a morar de favor. Já morei por 15 dias em casa de pastor. Já andei em viatura. A viatura me levando de um lugar para o outro. Sempre com as crianças, sempre ali. Sempre com as crianças. Uma cidade extremamente pequena. Extremamente pequena. E aí, o que aconteceu? Aí eu decidi voltar com ele de novo. A 5ª vez. Só que nós estávamos em outra igreja. Numa igreja pentecostal, numa igreja onde o meu pastor, ele subia e descia a monte. Eu morria de medo dele abrir a boca, porque o homem é extremamente usado por Deus. E cheguei nele e falei, pastor, eu quero voltar com fulano, porque eu não quero ser mãe de 2 filhas com outro homem. Eu não aceito, Deus é família, é ele, dou o que doer é ele. O pastor olhou bem para mim. Mas aquele dia foi tão duro, ele olhou bem para mim, ele falou assim, Deus não está no meio de vocês mais. Para de colocar Deus onde Deus não está mais. Deus não está onde não tem amor, onde não tem respeito, onde não tem união, onde não tem temor à palavra de Deus. Eu não abençoo e eu não faço. Desse jeito. Nossa, eu saí de lá. Como que pode um pastor não ser a favor da família? Como que pode? Eu só quero casar a 5ª vez com o mesmo marido. Como que pode? Como que pode? E ali, verdadeiramente, Deus começou a usar pessoas para falar para mim, eu já coloquei um basta. Eu quero te dar descanso. É o tempo do basta da tua vida. Mas a vergonha de encarar a sociedade era tão grande que eu queria me enfiar naquele relacionamento e eu queria me fazer caber ali, né? E ali foi difícil pra gente aceitar que era o fim. Aceitei que era o fim. E fiquei solteira. E na minha solteirice definitiva, era muita proposta. Muita proposta. Proposta de dinheiro, proposta... Olha, eu vou falar rasgado. Proposta de um empresário chegar em mim e falar assim, eu te pago 5 mil reais para ter 1 hora com você. E eu não ter dinheiro para comprar o Danone para minha filha. E eu já estava na presença de Deus. Olha, eu alugo uma casa para você, porque aquele bairro que você mora é um bairro muito ruim. Eu tiro você daquele bairro, alugo uma casa para você, te dou boas condições, mas você precisa fazer apenas o que eu falo para você fazer. E o inimigo ali tentando. A sua idade está passando. Por que você não aceita? Igreja não tem futuro. Olha dentro da igreja para você ver se tem alguém lá que te interessa. E eu falava, não tem ninguém da igreja que me interessa. Ninguém da igreja que me interessa. Ninguém da igreja que me interessa. E eu cedi algumas vezes ainda depois, assim, de querer pensar em me envolver com essa pessoa por causa da condição que ela tinha para me dar. E ele me ajudava informalmente, mesmo sem a gente ter nada. Ele me levava dinheiro. Ele falava assim para mim, por que você não faz uma viagem? Porque ele tinha muita condição financeira. Por que você não faz uma viagem? Não sei o que lá que tem, eu pago tudo. Mas eu preciso que você vá morar numa casa que eu vou escolher para você morar. E ali, Deus falando comigo, filha, eu já te tirei do cativeiro. Você não pertence mais àquele lugar. Eu já te lavei, eu já te dei vestes novas. Por que você quer voltar? Por que você quer tirar o que eu te dei? Por que você acha que você não é digna? Por que eu permiti dar um anel de honra para o filho pródigo, conforme a parábola de Jesus? Eu dei um anel de honra para ele. Eu preparei banquete. Por que você acha que eu não tenho o melhor preparado para você? Você não precisa disso. E ali eu termino aqui, agora o meu testemunho. E ali, essa pessoa, na época, ele era casado. E eu não queria mais porque ele era casado. Falei, não, Deus me livre. Eu tô aprendendo na igreja que essas coisas, não. Pra mim, não. E ele descobriu que eu estava na igreja e que eu não queria todas as propostas porque eu estava na igreja. Aí ele me procurou, ele falou assim pra mim, eu tô disposto a me separar. Semana que vem, eu quero que você me leve na igreja que você tá indo, me apresente pro seu pastor e a gente vai ser um casal.
E eu, nossa, tá vendo? Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu não tinha noção que Deus nunca vai desfazer uma família para constituir outra. Viu, mulher? Outro recado. Ó, você que fica caindo no papinho de um homem que tem um relacionamento, que é casado, ele fica prometendo se separar para ficar com você. Deus nunca, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o príncipe da paz, ele nunca vai destruir um casamento para fazer outro casamento. O que Deus tem para você é único, o que Deus tem para você é exclusivo, o que Deus tem para você não gera vergonha. O que Deus tem para você é dupla honra. E ali, eu resolvi dar essa chance para ele. E eu contei para minha irmã. E minha irmã, ela é muito espiritual. E ela pegou e ela me entregou uma revelação. Ela falou assim, Deus vai colocar uma outra pessoa na tua vida nos próximos dias. E Deus vai deixar você escolher livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Você vai poder escolher. Eu falei para ela assim, eu não quero segunda opção. Tá repreendido em nome de Jesus. Ainda usando o nome de Jesus para alguém, né? Foi dito e feito. Passou 20 dias, eu conheci meu esposo que tá aqui. Que tem que ficar para uma próxima vez. O meu esposo... Gente, só um spoiler. Conheci meu esposo assim. Eu estava firme na igreja. A minha filha mais velha não estava na igreja. Ia ter um evento de disposição de cavalos. 12:00. E ela falou assim, mãe, leva eu lá para ver os cavalos, lá para a cavalgada, me leva. Eu falei, filha, eu não vou levar porque é coisa do mundo. Não, mãe, é desfile de cavalo. É 12:00, me leva lá porque eu não tenho como ir. Eu falei, amém, né? Melhor eu levar do que pedir carona. Fui lá de qualquer jeito, levei lá. Quando eu cheguei lá, eu desci com a minha filha. E quando eu desci com a minha filha, realmente, assim, era uma festa mesmo. Era música, era cavalo, era barracas, era uma festa. E eu vi ele lá. E quando eu vi ele, só a jaqueta que ele tava, eu falei assim, meu, só isso daí paga tudo meus boletos. Só a jaqueta que ele tava. Eu falei, olha que rapaz interessante. Mas, enfim, acabou. Só isso. O chapéu e o cinto e a bota, eu nem vou contar aqui quanto que dava. Mas, assim, era algo que o meu coração estava blindado. Né? Porque o outro falou para mim que ia para a igreja. Só que ali, ele veio falar comigo. E quando ele veio falar comigo, ele não conseguia parar em pé. Ele cambaleava para cair em cima de mim, porque ele estava extremamente bêbado. E eu falava, eu falei para minha filha, eu falei, olha, eu tô indo embora, porque olha a situação das pessoas que você veio aqui, ó. E ele tentava falar comigo e não conseguia falar bêbado, extremamente bêbado. Passou. Fui embora para minha casa, deixei lá quem tinha que deixar. Ele continuou lá. Passou um tempo, ele me manda um oi no meu direct do Instagram. Ele falou, oi, você aceita tomar um suco comigo? Porque ele entrou no meu Instagram e descobriu que eu era crente. Ele falou assim, você aceita tomar um suco comigo? Quando eu vi a pessoa, eu falei, tá repreendido, Satanás. Tá repreendido. Não, já tô com o meu caminho já meio que engatilhado, tá dando tudo certo pro meu lado. Lá vai largar lá pra vir pra cá e vai dar tudo certo. E aí eu parei pra pensar, falei, gente, mas esse rapaz, ele não é mal não, viu? Ainda inclinada, ele não é mal não, viu? Porque, ó a roupa que ele tava lá. De certo, ele tem boi, ele tem gado, ele tem fazenda. E ele comentou comigo que ia pra caminhonete dele dormir. Eu falei, tem caminhonete, tem boi. Misericórdia, gente. O meu marido se juntar, olha... Aí ele era um trabalhador de 13 anos numa empresa. Peãozão mesmo, de bater ponto. Salário ali quase um pouquinho mais do mínimo. Filhinho de mamãe, morava com mamãe, nunca tinha casado, nunca tinha passado deserto, nunca tinha passado prova. Eu falei, quero isso nada, não. Aí o meu irmão chegou em mim e falou assim pra mim, sabe o fulano? Eu falei, sei, ele é meu melhor amigo. Eu falei, hã? Ele é meu melhor amigo. Pensa num cara gente boa. É um homem de um caráter reto. Ele é honesto. Ele respeita a mãe dele. E o meu irmão, do nada, começou a rasgar elogios do caráter dele pra mim. E aquilo começou a mexer comigo. E ver a revelação da minha irmã. Que em menos de um mês, que o outro já estava se movimentando para vir pro meu lado. E apareceu uma outra pessoa que Deus ia me dar a chance de escolher. E aí o outro só falou pra mim, escolhe qualquer condomínio que você quer morar na cidade, que é onde a gente vai morar. E esse aqui não tinha nem R$500 na poupança. E aí eu peguei e falei, só que ele não é crente. O outro ainda falou que vai pra igreja, mas esse aqui, ele era do tipo que ele fazia a promessa e ia de cavalo pra cidade lá, né? Aonde vai fazer o sacrifício. Ele ia a cavalo, ele era devoto mesmo, né? Eu falei, ai meu Deus do céu, o que eu faço? E fui tomar esse suco com ele, resumindo. Tomei esse suco com ele. Ele
extremamente tímido, ele não sabia comer um prato, ele não sabia comer um fundi, ele não sabia nada, porque ele era bruto sistemático, ele era olha, da roça mesmo. E ali Deus falou para mim assim, eu tenho esse aqui para você, que é bom, perfeito e agradável. Só que o inimigo tem isso aqui para você, que é imediato. Escolhe. E ali eu fiz a minha escolha. Eu falei para ele que eu era crente, que eu ia para a igreja, se ele aceitava fazer uma visita comigo na igreja. Ele falou que aceitava, mas eu não imaginava, amigos, que ele ia aparecer caracterizado de peão dentro do meu culto. O meu pastor é extremamente pentecostal, eu achei que ele ia ter pelo menos um pouquinho do bom senso de pôr uma roupinha normal. Não, ele apareceu de texana. Não sei se vocês sabem o que é texana. Texana é aquela bota de peão, que é com a ponta toda bordada, desenhada, couro de jacaré, couro de tudo. Ele foi com aquela bota no meu culto, uma calça extremamente a vácuo e com uma camisa xadrez, com o terço dele, Chapéu não, né? E eu já estava servindo na igreja, já estava como obreira. E quando ele chegou na igreja, as irmãs tudo correndo e falando, nossa, hoje veio um peão para a igreja, esse vai aceitar Jesus. E eu ali querendo fazer que eu não conhecia, que não tinha nada a ver comigo. Aí meu pastor desceu do altar, foi em direção a ele, abraçou ele, colocou a mão na cabeça dele, declarou uma sorte de bênção para ele e falou para ele assim, a partir de hoje Deus muda a tua sorte. A partir de hoje Deus ele vai mudar a sua vida 360 graus. E a minha vergonha é porque ele estava ali com característica mundana e com um negocinho pendurado aqui. Eu falei, meu Deus. Saímos, eu falei para ele, o que você achou? Ele falou, é bem diferente, vocês são bem alegres, né? Ele falou, vocês são bem alegres, porque lá rodava, pulava a cadeira, pulava para cima, era um manto. E ali ele aceitou Jesus, ali a gente começou uma história, e lá para o 7º, 8º culto, ele aceitou Jesus de peão mesmo, ele continuou indo de peão para a igreja. E Deus falava para mim, deixa que quem vai trabalhar sou eu. O que ele tem já é meu, que é o coração. O que você está vendo é só o exterior. Isso é com o tempo. Aí, ali a gente começou, eu servindo na igreja, ele indo comigo, servindo na igreja, indo comigo. E Deus falou para mim, filha, você escolheu a melhor parte do que eu tinha para você. Resumindo, tudo que eu orei, 15 anos pelo mesmo marido, que eu fiquei casada 14 anos com ele, que eu orava no monte, buscava, jejuava, me consagrava, nunca aconteceu nada. Nunca. Nada saiu do lugar. Tudo que eu orei nesses 14 anos, veio tudo no meu esposo atual. Eu nunca precisei dobrar joelho para orar pelo caráter do meu marido. Que coisa, hein? Eu nunca precisei subir no monte para pedir para Deus libertar ele de qualquer coisa, porque ele foi tão intenso na entrega que ele deixou tudo no altar quando ele se converteu, né? A bebida, as músicas mundanas, né? E ali Deus falou para mim, ó, tudo que você orou, chorou, não era para aquele tempo. Era para esse tempo que eu tinha para você hoje, né? E ali, desde então, ele nunca saiu do meu lado, ele sempre fez a obra comigo. Ele aceitou Jesus verdadeiramente. Aí, aos pouquinhos, ele foi vendendo uma bota, vendendo um cinto, vendendo... Nunca pedi, tá? Nunca pedi para ele desfazer de nada. Ele foi desfazendo de uma coisa, foi desfazendo de outra. E ali, quando eu fui ver, ele estava muito mais crente que eu. Ele se tornou muito mais crente que eu, porque quando eu olhava na cama às 3 horas da manhã, era uma cena que eu nunca vi. Eu procurar no quintal, ele tá com a cara cheia de terra, o joelho cheio de terra, porque ele era um homem de buscar na madrugada. Amém. Ele buscava demais. E ali começou a nossa vida. Falar para você que não veio provas, depois veio, porque enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos aflições. Mas Deus, o tempo todo, ele foi misericordioso na minha vida, né? Porque mesmo tendo passado assédios enquanto criança, mesmo tendo um pai negligente, e eu não lembro de figura paterna, mesmo a minha mãe tendo as dificuldades dela como mãe, mesmo eu ter visto droga e ter negado droga, mesmo eu ter desejado ser uma garota de programa famosa, né? E Deus veio e falou para mim, não, tudo que eu tenho é muito maior e muito melhor, né? Então, eu deixo aqui esse depoimento. É um depoimento que eu acredito que aborda muito a adolescência, os jovens de hoje também. As mulheres que estão passando por violência doméstica, né? Porque muitas mulheres... Só para vocês terem uma ideia, a cada 2 minutos morre uma mulher... a cada 2 minutos uma mulher é agredida
agredida no nosso país. O índice de feminicídio subiu 18% do ano passado para esse ano, né? Então, hoje, se você entrar num presídio, o que você mais vai encontrar é homens que estão presos hoje por feminicídio, por mulher. Então, eu acho que foi a pura graça e misericórdia que me guardou esse tempo todo. Porque eu nunca tive voz, assim, nunca tive coragem de expor, né? Até pela vergonha, né? Porque cidade pequena. Mas eu falo para você que tentativa de tirar a minha vida, no mínimo, foi umas 5 vezes. E todas as vezes, o Senhor estava lá, guardando e revelando o propósito dele para comigo, né? E é isso. Então, eu termino por aqui. Quero agradecer você que teve paciência de esperar até o final desse podcast. E eu termino essa mensagem semeando uma palavra no teu coração. Que Deus, ele não terminou ainda a tua história. E que a última palavra ainda está na boca de Deus. Que enquanto você tiver vida, enquanto você tiver fôlego de vida, ele ainda está trabalhando, o céu está se movimentando a teu favor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Esse processo não é para a morte. Eu repito. Esse processo que você está passando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aqui está, uma improvável, uma sonhadora, uma menina que quis se aventurar aí pelos caminhos mais fáceis, pagou preços altíssimos, mas que foi resgatada. Amém? Fica na paz do Senhor. Obrigada, meus amigos Daniel, Ailton, Enéas, que possa, sabe, com esse testemunho realmente, de fato, a gente possa alcançar o alvo. Foi essa noite, esse podcast. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Amém. Olha, realmente foi um testemunho assim, tremendo, né? Só uma questão. Deus se guardou tanto quando você estava no mundo lá da fama, querendo entrar na fama, que todos os assédios não foi para frente, né? Não, nenhum vingou. Nenhum vingou. Nunca tive nenhuma relação sexual com alguém pelo interesse de dinheiro. Nunca deu certo. Que coisa. Eu tinha muita vontade que desse, mas nunca dava. Uhum. Porque as mãos de Deus o tempo todo me livravam. Proteção de Deus mesmo. Total. Só que é assim, né, meu amigo? Eu reforço que quando Deus tem um propósito, ele vai agir da forma dele, Exatamente. né? Porque às vezes, assim, tem processo que a gente acha que a gente vai morrer mesmo, que é pra morte mesmo. E a gente olha pra trás do que a gente passou e a gente fala, como eu superei? Como eu suportei? E hoje você entende, né? É para que um podcast nascesse, é para que uma missionária nascesse, né? Exatamente. Então hoje, quando às vezes eu vou ministrar para muitas mulheres, Deus me mostra, né? Porque eu tenho o dom de visão aberta. Então Deus me deu o dom hoje da libertação, que é o meu dom hoje principal. E eu tenho propriedade para falar, vale a pena? Vale a pena estar no relacionamento que Deus não está? Vale a pena sustentar uma aliança que Deus não está na aliança? Vale a pena? Né? Então, assim, provocar as pessoas a pensarem se o que de fato elas querem é o que Deus quer para elas. Porque a gente quer tanto uma coisa, quer tanto um carro, quer tanto uma casa, quer tanto uma empresa, quer tanto uma oportunidade. Mas será que isso está alinhado de fato aos planos que Deus tem para mim? Porque se a gente começar a alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, a gente vai errar menos. A gente vai quebrar menos, vai se frustrar menos, vai tomar menos remédio, vai adoecer mais fisicamente. Mas o problema do crente, muitas das vezes, é o impulso, porque o crente também ele é impulsivo. Às vezes ele quer ser imediatista. E Deus não é imediatista, Deus é detalhista. Mas quando ele quer entrar de repente, também ele entra no de repente, ele faz. É verdade. Né? É esperar no Senhor, que o mais ele fará. Né? Com certeza. É isso. Cris, Amém. pode falar sobre os livros? Isso. Gente, obrigada pela oportunidade. Olha, coisas que só Deus... Gente, só Deus faz, tá? Porque eu nunca imaginei ser escritora de livro. Nunca imaginei expor algumas coisas que aconteceram no meu passado. Inclusive, o testemunho que está aqui é um testemunho que eu não contei no podcast, que é outra pauta, é outra idade, é outra fase, tá? Mas é um testemunho que quem lê fala, eu chorei, eu não consegui ler sem chorar. Mas o final que Deus faz vale muito a pena. Então, esse livro é um livro Recebendo Vida através da Palavra, já é o volume 2 dele. Aqui tem autoras de mais de 5 países também, muitos lugares do nosso mundo. E esse livro, só para você não gastar o seu dinheiro, tá bom? Primeira coisa, o valor dele custa menos do que um lanche do McDonald's. A intenção dele não é ganhar dinheiro, a intenção dele é levar a palavra, tá?
Outra coisa, esse livro tem a intenção o quê? De te tirar de um ciclo e te levar para outro ciclo. Esse livro tem o propósito de virar chaves na tua vida. Então, se você não quer essa provocação de sair do lugar que você está, emocionalmente, espiritualmente, não adquira. Mas se você quer uma virada emocional e espiritual, é esse aqui que eu recomendo, tá bom? Inclusive, esse aqui já está com uma dedicatória. Depois, tem esse daqui, que é o devocional para as mulheres. Mulheres vivendo o extraordinário, em coautoria com a pastora Rose Araújo. Ele é um devocional para mulheres, com uma linguagem para mulheres. Ele tem todos os dias do ano. E ele edifica. Deus fala demais através desse devocional, tá bom? Esse daqui eu trouxe para os nossos velhinhos, nem tanto, para vocês fazer um sorteio, Né? tá? Uhum. Seguir aí da melhor forma. Eu tenho até uma sugestão, né, porque é um livrinho grosso, bonito, Sim, né? sim. Mas assim, como você falou, Deus abriu as portas para nós aqui também, para que você estivesse aqui, né? E não podemos esquecer que essa porta, né? Quem está dirigindo isso tudo aqui é um amigo nosso, é o João, Ô, João. né? Esse cara fantástico é que Deus tem usado sempre, né, para estar aqui conosco, abrindo essa porta aqui, para que a palavra de Deus Glória seja a Deus. trazida aqui, Glória né? a Deus. E eu vou até tomar liberdade aqui, né, Aqui é vocês que dos mandam. nossos irmãos, né, de oferecer esse livro para ele. Sabe? É uma forma de que O João tem sido ponte de acesso. com certeza, né? Né? Ele é usado por Deus. Glória Às a vezes a gente não Deus. sabe, não percebe, acha que não, né? Aham. Mas o fato dele estar sempre aqui é Deus usando a vida dele. O João Né? O João é bênção. E se Deus quiser, um dia, né? Nós vamos estar sentados aqui entrevistando o João. Falou, João, conta aí o que Deus fez, E como olha ele que mudou. o João vai ter história para contar. Vai sim, vai sim. Né? E como Amém. você, assim, é a autora aqui, né? Sim. Eu gostaria que você entregasse esse livro para ele. Mas vou ter que fazer uma dedicatória. Isso, faz uma Isso. dedicatória. Gente, lembrando que esses livros eu envio para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Qualquer lugar, tá? Então você... mas eu sou aqui de Belém, da Bahia. Independente, nós mandamos via Sedex e 3 dias chega para você, tá? A mesma coisa o devocional, mas esse aqui já é do João e esse aqui foi um pedido que vai de presente também para a esposa do irmão Enéas, tá bom, gente? E Cris, como a pessoa faz para adquirir o seu livro? Olha, lá no meu Instagram tem o link, é só, clica no link e aí já vai direto pro meu WhatsApp. Então fala para a câmera lá Isso. qual que é o seu Instagram, dá seus mesmo, contatos. Seus né? contatos. Tem que falar. Gente, vamos lá. O meu Instagram é cris.lopesmorais, tá bom? Tá lá Miss, só que hoje é missionária, tá, gente? Não vai confundir que nem eu. Não, hoje tá lá como Miss, então é só entrar lá no meu Instagram. Eu respondo de forma rápida. Também temos a plataforma de estudo, tá? Que é uma ferramenta aí pela inteligência artificial muito boa que nós temos, que também você pode adquirir pelo meu Instagram, tá bom? Entra lá, você já vai ser muito bem-vindo, tá? Pode chegar, ficar e permanecer, tá bom? Pode ser por e-mail também? Tem e-mail? O meu e-mail, ele não recebe tanta demanda, mas eu posso deixar. É Isso. Cris, S com 2 S, L, Moraes6@gmail.com, tá bom? Legal. E o meu WhatsApp é aberto, tem lá no meu Instagram, eu respondo tudo. É eu mesma que respondo, pode me chamar lá, tá bom, Legal. gente? Ótimo. É Muito isso bom. aí. É isso aí. Cris, muito obrigado. Obrigada aí. Olha, foi assim, Tremendo, tremendo. tremendo. Eu acho que não Sou foi... uma improvável, eu gente. Eu creio que não foi à toa esse contato, não. Não. Não foi à toa, não foi... Eu fiquei de mais curioso e pena que eu não tenho uma foto, curioso, né? Eu queria ver alguém vestido de cowboy aqui, de vaqueiro. Olha, Ali, ó. Tem alguma foto? e detalhe, gente, tão doido, agora eu vou terminar. E aí, eu passei a convidar ele para, assim, sabe, ele ir em casa de forma respeitosa, sempre que as minhas filhas estavam. Ele foi a única pessoa que eu levei em casa enquanto solteira. Nunca levei nenhuma outra pessoa. E aí, quando ele estava chegando, ele tinha uma caminhonete. E como ele ia muito para Barretos, todo ano ele tinha que estar no rodeio de Barretos. Então, ele tinha um adesivo enorme escrito Barretão. Atrás, vocês conhecem esse adesivo, né? E o som dele vinha tão forte no sertanejo que quando ele estava na rua de cima, as minhas janelinhas não aguentavam, começava a tremer. E aí eu falava, gente, o Dário chegou, o Dário tá lá embaixo. Os vizinhos sabiam que eu era crente.
falava, meu, essa irmã tá... essa irmã tá... Mas mal sabia, porque Deus usa as coisas loucas, Exato. né? Verdade. Deus usa as coisas improváveis, né? Deus vai usar o que não é para confundir o que é. Verdade. Então, assim, enquanto a gente pensar que Deus está numa caixa, a gente nunca vai conseguir compreender os planos dele. Deus sempre ele vai pensar fora da caixa, né? Verdade. E ele tá ali, ele tirou o adesivo do Barretão, vendeu a caminhonete, E tá, né? tá ali, ó. Tá ali, servindo ao Senhor, adorando E como o Dário verdadeiro adorador. muito, olha, o pouco que eu conheci é muito gente boa. Gente fina, Ele gente é, fina. gente. Ele é. assim. Ele vai estar aqui com a gente logo, logo, se Com Deus certeza. quiser. Vai dar O o meu testemunho dele. testemunho, o meu testemunho, hoje eu conto, sabe, eu não consigo chorar mais porque cicatrizou. Mas o testemunho que ele vai contar, todas as vezes que ele conta, as pessoas não se contêm. Realmente é muito forte. Então, não perca realmente, que vai ser Com certeza. tremendo. É isso aí. E vamos obrigado. trazer lencinho de papel para escutar o nosso amigo. Mas, Cris, quer falar alguma coisa? Pode ir. Não fala, pode falar. Eu ia falar que o Dário já está convidado aí. Exatamente. Né? Em breve teremos ele aqui nos Velhinhos. É. Tá bom, Dário? Exatamente. Gente, olha, pelo pouco que eu conversei com a Cris, né? Não tinha conversado com o Dário ainda, né? Mas, sei lá, foi uma conexão, assim, muito, muito bacana, né? Pelo início, tudo. Eu nem A gente se conhece sabia. há muito tempo, né? Nem sabia quem era a Cris. Eu vi lá a pastora Luciana e falou, opa, né? Então, foi, assim, algo tremendo, sabe? Foi um testemunho, assim, muito, muito bom para pessoas que precisam ouvir realmente tudo que ela falou. As facilidades, né? Exatamente, né? Então, eu te peço mais uma vez, você que ouviu, curta e compartilhe, que é muito importante você fazer isso. Por quê? Porque pessoas precisam ouvir também. Não deixa quando você ouvir ficar parado. Não, passa para frente. Passa para frente, dá uma curtida, segue a gente nos velhinhos, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Cris, muito obrigado. Dário, valeu junto. mesmo, tá Tamo bom? junto. E aqui a gente encerra mais um podcast, Velhinhos Nem Tanto, e aguarde que vem muito mais coisas boas por aí, ok? Boa noite. Boa noite. Obrigado, Cris. Obrigado, Dário. Deus abençoe. Amém.